Vamos lá, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer essa lista um aqui. Essa lista um tem 19 questões. Está dizendo aqui, ó, o núcleo do sujeito do verbo deleita na segunda estrofe é. Então vamos entender. Não adianta só ficar olhando, focado no deleita, que você não resolve nada. Você lembra disso que a gente já conversou? A gente tem que respeitar o texto. Então vamos entender todo o contexto dessa estrofe, para eu entender quem está fazendo o quê, com quem, para onde, quando. Então, a gente tem que ler a estrofe inteira. Vamos lá. Sonho que um verso. Calma aí, calma aí. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo em questão é deleita. Deleita. Para eu saber o sujeito desse verbo, eu tenho que saber se eu posso perguntar quem antes dele, né? Quem deleita? Que? Não sei o que. Eu tenho o quê? Todas as vezes que a gente estiver fazendo análise sintática e tiver um quê, eu preciso que vocês prestem atenção nesse quê. Porque se ele for pronome relativo, ele pode ser o sujeito da oração. Ele pode ser um objeto direto. Ele pode ser um objeto indireto. Ele pode ser um adjunto adverbial. Então, eu preciso que vocês prestem atenção nisso. Como é que a gente vai analisar? Todo o que eu já falei em sala de aula, ele retoma e tem o vídeo na página lá de correção do dever, da gramática 360. Todo que ele retoma um texto anterior, um substantivo anterior. O que? Né? Ele retoma um substantivo anterior. Para quê? Para não precisar repetir esse substantivo novamente, porque a frase fica cheia de repetição. Então, quando ele fala assim, ó, sonho que um verso tem claridade para encher todo mundo, e que deleita, deleita o quê? E que aproveita, e que usufrui, e que, ai, como é que fala? Que faz se sentir bem, que deleita, um deleite, um prazer, né? Então, e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade. Então, quem é que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade? Ele está falando de quem? Do verso. Então, sonho que um verso meu tem claridade para encher o mundo. Então, o meu verso vai encher o mundo. E esse verso vai deleitar, vai fazer aproveitar mesmo aqueles que morrem de saudade. Isso que diz o texto. Então, ele está falando do verso. Só que tem detalhe: o verso está no outro período. Olha aqui o ponto de exclamação. O termo que ele se refere está lá no outro período. E eu tenho o quê? Se eu não tivesse o quê, a gente tinha um sujeito oculto ali, ele, o verso, né? Deleita. Beleza, mas eu tenho o quê? O que ele faz papel de sujeito, ele faz papel de objeto. Então, eu tenho que descartar a possibilidade, se for pronome relativo, de ser o sujeito da oração. Tá bom? Sempre que tiver um quê. Aí eu vou lá. Esse que retoma o substantivo anterior? Retoma. Porque este que aqui, ó, este que aqui, tá falando de quem? Tá retomando o verso. Tá retomando o verso. Isso. Passa. Então já sei que é um pronome relativo. Tá bom. Se é um pronome relativo, como é que eu vou resolver essa pendenga agora para saber se ele é sujeito, se ele não é, se ele precisa de preposição, se ele não precisa? Qual é a oração que esse que faz parte? Deixa eu pegar aqui. Esse que pertence a que oração? Essa aqui, ó. Que deleita mesmo aqueles. Que. Então, a oração do que é essa? O que eu vou fazer agora? Vou transformar em, em um período simples, substituindo o que pelo termo que ele retoma. Quem que ele retoma? Então, como é que fica? Ordem direta, sujeito. Quem deleita? É um verso. E um verso é o quê? Então, eu vou colocar um verso. Não, gente. Deixa eu colocar. Um. Um verso deleita mesmo aqueles tananana. Eu já tenho o que eu preciso. Onde está? Onde está o quê?
Onde está o quê? Quando eu refiz. Ele está fazendo papel de quem? Quem que ele substituiu? O que está aqui, ó. Ele substitui o quê? Pelo verso, que é o termo que ele retoma. E quando eu retomei, e quando eu refiz a oração, o que que eu percebi? Que o termo que ele retoma virou sujeito. Olha lá, quem deleita? Um verso. O que é esse? Quando eu reescrevi, eu percebo que na reescrita, ele retomou um verso e virou sujeito. Então, significa que quem é o sujeito de deleita? Aqui, ó. Que, tá bom? Good? Nossa. Tá. Questão 2 está dizendo assim, ó. O sujeito. Tilt aqui. Vamos lá fazer a questão 2. Pronto. Vamos lá. Estão maltratando uma velhinha. O sujeito do período é composto. Óbvio que não, né? Porque a mãe tá falando, a menina lá tá falando. Olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. Então, esse estão, no caso aí, é o eles oculto. Lembra da história do eles oculto? Quem está maltratando, no caso ali do contexto? Eles. Eles. Eles estão maltratando. Não dá certo, não ficou bom. Eles, não ficou bom, mas tá ótimo. Eles estão maltratando. Eu tenho um sujeito indeterminado, porque eu não sei quem está praticando a ação, e o contexto ele leva para essa indeterminação do sujeito. Ele não é um eles aleatório. A gente vê que, pelo contexto, ele está querendo determinar. Então, não pode ser sujeito composto. Objeto indireto, uma velhinha. Sem chance, eu não vou nem analisar. Por quê? Porque não tem nem preposição, então não vou nem analisar. Porque para ser objeto indireto tem que ter a preposição. Predicado nominal. Eu vou trabalhar predicado nominal no próximo conteúdo, no próximo matéria, na globalizante, mas é muito simples, você já estudaram isso aqui. Para ser predicado nominal tem que ter verbo de ligação, certo? E verbo de ligação é um verbo que indica estado. Maltratando uma velhinha é ação. Então não tem a menor chance de ser sujeito, sujeito predicado nominal. O próximo, a construção. Estão maltratando. Está dizendo que indica ao leitor a ação em processo. Exatamente, é só essa. Letra D, a única certa. Ó, questão 3. Bora. Está dizendo assim, ó, quando a mãe expressa que é melhor não nos metermos, durante a aula, alguns alunos estavam fazendo essa questão e estavam falando, professora, mas o nos, tia, o nos é o sujeito. Não, porque o nos, tá vendo que não tem acento? Nos é pronome oblíquo. Nunca o pronome oblíquo vai ser sujeito. O que a gente tem para ser é o nós. Então, a gente tem um nós oculto aqui. Nós não nos meteremos. Eles não, não, eles não. Nós não nos meteremos. Então, a gente tem um sujeito oculto nós. Não é nos. Nós. Isso. Agora, ele esse aqui, ó. Questão 4. A expressão destacada no trecho, a situação dramática dos indígenas Yanomami, em Roraima, evidenciou como este povo foi negligenciado durante anos. Ele está querendo o termo, a expressão destacada, a situação dramática dos Yanomami. Para onde que eu vou sempre, ainda que não esteja pedindo sujeito, ainda que não esteja pedindo, eu sempre começo pelo sujeito. Não está pedindo, mas eu começo pelo sujeito para eu organizar a frase. Para saber se a frase está na ordem direta, se está na ordem inversa, se tem um hipérbato. Porque se tiver inversa, eu vou classificar o sujeito como objeto direto, sujeito. Então, eu preciso saber se a frase está na ordem direta. Então, vou lá achar o verbo. O verbo está aqui. Evidenciou. Quem evidenciou como este povo foi negligenciado? A situação dramática dos indígenas Yanomamis. Não é essa situação dramática é que evidenciou como esse povo foi negligenciado. Então, nós temos um sujeito. Vamos para o próximo. Next.
Eu tenho que colocar no mouse para conseguir passar para baixo. Oxi, cadê o mouse? Mouse, mouse. Isso, senão eu não consigo passar para baixo. E eu vou trocar tudo. Vou pra cá. Pronto. Então, dá pause. Não vou perder tempo fazendo isso. Bom, questão 5. Isso, questão 5. Está dizendo assim, ó, o começo de toda virtude são a reflexão e a liberação. E seu fim e sua perfeição, a constância. Gente, eu tenho um são aqui no plural, mas é um verbo de ligação, tá, gente? Às vezes o verbo de ligação, ele concorda com o predicativo do sujeito. Ele pode concordar com os dois. O começo de toda virtude é a reflexão e a deliberação. Eu posso colocar o começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação. Isso acontece com os verbos de ligação. Mas quando eu estiver falando de predicado verbal, eu trato sobre isso com vocês, tá bom? Então tá. O começo de toda a virtude são a reflexão e a deliberação. Esse é o começo. O que é o começo de toda virtude? São o quê? A reflexão e a deliberação. Eu vou refletir e deliberar. Eu vou refletir e agir. Deliberação, agir. Então, o começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação. E o seu fim e sua perfeição, dois sujeitos, e seu fim e sua perfeição, a constância. Isso acontece muito, gente, quando eu quero essa vírgula, tá? Ele tá pedindo para você analisar essa segunda vírgula aqui, a constância. Isso. Essa segunda vírgula. Muitas vezes isso acontece para não precisar repetir um verbo, não tem necessidade de ficar repetindo o verbo ali, então ele coloca a vírgula no lugar do verbo. Isso é muito normal em muitos textos. Então, é importante vocês observarem isso também. Por isso que entender o texto não é só decodificar as palavras, mas entender o texto. Perceba, ao que respeita ao texto. O começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação. Tá. E o seu fim e a perfeição, outras coisas, são a constância. Então, essa vírgula aqui, ela está aqui para trabalhar em cima desse verbo subentendido, que é a letra B. Tá? Deixa eu para a próxima. Vamos para a questão 6. Questão 6. As aspas, em relação ao terceiro parágrafo do texto, considere as afirmativas. Terceiro parágrafo. Aqui. Ele está falando aqui dessas aspas aqui. As aspas marcam um discurso direto, ou seja, a própria fala de quem pertence à fala. Não tem ninguém traduzindo a fala de alguém. Recurso utilizado pelo produtor do texto como argumento de autoridade. Aqui que é algum... Eu vou dar força para o que está sendo falado. Quando eu pego a palavra de alguém e a transformo num texto e coloco as próprias palavras de quem disse, eu dou autoridade, eu reforço a veracidade, a autenticidade. Então, se as aspas está falando aqui do que alguém disse, então isso é. Quando ele fala que as aspas, o trauma, pega muito físico, pode deixar de firme. Termina aqui. No. Termina. As catástrofes termina aqui. Isso. Daqui até aqui. Na visão do terapeuta social, a violência, então, quando ele fala o trauma, ou o trauma pega muito físico, pode deixar paralisado no segundo momento, abala. Termina aqui, tá aqui.
Petalha, Reinaldo Nascimento, cofundador da Associação de Pedagogia de Emergência do Brasil. Isso, as aspas estão dando força e autoridade, porque são as próprias palavras do Reinaldo Nascimento, cofundador. É melhor que seja as aspas com as próprias palavras dele do que de alguém falando. Ele disse que o trauma, então eu já estou traduzindo o que ele disse. Então, para eu dar autoridade, eu uso as mesmas palavras. Então, isso está verdade. Isso é true. Isso é true. Isso é verdade. Então, esse primeiro aqui é verdadeiro. O sujeito da oração abala o ritmo elíptico, ou seja, oculto, e tem como referente o trauma do enunciado anterior. Abala o ritmo. Terceiro parágrafo. Eu achei essa abala o ritmo aqui. O trauma, vamos, beleza. O que a gente vai fazer? Marcar os verbos, tá bom? Vamos marcar os verbos aqui, ó. O trauma pega muito o físico. Então, o trauma que é o sujeito. Pode deixar paralisado. Quem pode deixar paralisado? O trauma. No segundo momento, abala o ritmo. Quem abala o ritmo? O trauma. Muito bem. Então, todo mundo está falando de quem? Todo mundo está falando de trauma. Ah, gente, deixa eu apagar isso aqui. Não dando comigo. Então, temos, neste momento, nós temos um verdade, verdade. O sujeito da oração não come está subentendido e aparece posposto a criança, que é a criança, tá? Então, ele aparece posposto, ou seja, colocado após, pós de pós-posto, pós-colocado, tá? Então, vamos ver se é a criança. O sujeito da oração não come. Então, a gente volta lá. Terceiro parágrafo. O trauma pega sempre trabalhando o texto como um todo. O trauma pega muito físico, pode deixar paralisado. No segundo momento, abala o ritmo. Não come, dificuldade de concentração, atinge o aparelho digestivo e a criança volta a fazer xixi. E aí? Então, quem é o sujeito da oração não come? Subentendido é como se fosse oculto, escondidinho ali, está subentendido, porque não foi dito antes. E a gente volta lá no texto, quem é que não come? Quem é que tem dificuldade de concentração? Quem atinge? Atinge o aparelho digestivo. Não come, dificuldade de concentração, atinge o aparelho digestivo. Olha só, quando você se desconecta da gramática muito fria e você respeita o texto. Olha que legal esse exercício. Ó, não come, não é o trauma que não come, concorda comigo? Dificuldade de concentração, não é o trauma que tem dificuldade de concentração. Atinge o aparelho digestivo. Opa, não, é o trauma. Agora, nesse caso aqui, é o trauma que atinge o aparelho. Quem atinge o aparelho digestivo? O trauma. Muito legal esse exercício aqui. Para vocês verem como eu preciso da sagacidade, do respeito ao texto. Eu sei dos conceitos de sujeito, mas ele não é enraizado, rígido. Eu vou respeitar o texto. Então, eu já sei que o trauma não come. O trauma não tem dificuldade de concentração, mas o trauma atinge o aparelho digestivo. Quem é o sujeito? Quem atinge? Olha o verbo que atinge. Quem atinge o aparelho digestivo? O trauma. Agora, e a criança volta a fazer xixi na cama. Quem não come? Quem não come? O verbo aqui é a criança. Então, o sujeito de não come. Quem tem dificuldade, não come. Dificuldade de concentração, não tem verbo. Então, aqui não tem sujeito. Agora, comer é verbo, não come. Quem não come, está aqui o sujeito posposto, colocado depois, a criança.
E a criança também é o sujeito do verbo volta. Quem volta a fazer xixi na cama? A criança. Adorei esse. Porque mostra bem que você vai. Poxa, mas sujeito colocado depois, numa outra oração, um sujeito oculto, que não foi dito antes, mas vai ser dito posteriormente. O texto está me dizendo isso. Eu não preciso de regra. Eu vou respeitar o texto e achar essa resposta. Adorei essa.